Bem-vindo a mais um episódio do Horizonte de Conversas, que é o videocast que traz conversas inspiradoras com pessoas que sempre têm algo valioso para compartilhar. E hoje estou aqui com a Cliciene Magalhães, que é assistente social, especialista em gerontologia, que é esse cuidado com o idoso, que tem já 20 anos de formada e, além disso, também trabalha na Secretaria de Saúde. E ela vai trazer para a gente aqui uma conversa e algo que é bem interessante. Todo mundo tem medo de falar e tem medo de compartilhar e até de pensar, que é o que é que eu vou querer antes de morrer. Parece pesado, né? Mas não. É leve para a gente poder falar do começo, do meio, do fim da vida. Mas a gente conversar aqui, ó, com essa especialista que escreveu o livro aqui, ó, Antes de Morrer, que é um guia passo a passo para você fazer aqui, ó, a sua diretriz antecipada de vontade, que ela vai explicar direitinho. Cliciene, obrigado pela sua presença aqui nesse nosso episódio do Horizonte de Conversa, para poder trazer algo que, ao mesmo tempo que gera um pouco ansiedade nas pessoas, também é leve, né? E aí, mas obrigado pela tua participação aqui hoje para compartilhar aí essa conversa inspiradora. Eu que agradeço o seu convite, Flávio, que é um tema assim que eu gosto muito de falar, as pessoas até assustam, né? Falam, lá vem ela com esse assunto de novo. Eu tenho, você disse da Secretaria de Saúde, mas na Secretaria eu tenho 14 anos já. Tive a sorte de passar por espaços assim muito interessantes. Eu falo assim que o profissional, eu formei lá há 20 anos, mas a gente vai se construindo também. E às vezes as coisas vão direcionando para você trabalhar com temas diferentes, estudar mais, né? Também. E as diretivas, elas chegaram até a mim assim de uma forma muito interessante também. Mas eu vou explicar, né? Agora a gente está começando a falar esse negócio aí dessa diretiva, que é algo que pouca gente tem conhecimento, né? Talvez seja algo novo, porque a gente está começando a falar mais de cuidado paliativo, né? Agora também o próprio governo já criou, né, a questão do cuidado paliativo está integrado, né, ao sistema de saúde. E agora vamos pensar na questão aqui para você me explicar para a gente o que é essa diretiva antecipada de vontade. Mas a gente fala nisso e nem sabe, sabia? Ah, é? Tem uma música, que esses dias, porque como eu sou muito antenada no assunto, né, então tem uma música que eu não vou cantar, não se preocupem, porque senão acaba com Vamos cantar. seu episódio. Mas não tem aquela música que tem um pedaço que fala não deixe o samba morrer, quando as minhas pernas não puderem mais atravessar a avenida, não tem uma música assim? Quando eu não puder pisar mais na avenida. Ali ela está fazendo uma diretiva já, que ela está pedindo não deixe o samba morrer, já é uma vontade, já é uma manifestação de vontade. Nossa, que legal! Se você for pensar, a diretivas é um direcionamento, então você vai manifestar a vontade. Então, quando a gente fala em diretivas antecipadas de vontade, né, é um termo parece difícil, mas ele, na verdade, ele engloba 2 documentos, onde você vai manifestar esse direcionamento, que um chama testamento vital e o outro é o mandato duradouro. E hoje esse nome diretivas, né, a gente fala assim, então eu vou falar só se eu estiver morrendo, alguma coisa que... Na verdade, resumindo, o que é a diretiva? É você respeitar o princípio da autonomia, que é um dos princípios da bioética, né, de respeitar as crenças, particularidades da pessoa, né, e da vontade dela, numa situação de incapacidade de manifestação. Ou seja, se eu já tiver escrito como eu gostaria de ser cuidado e eu ficar doente, como que eu gostaria de ser cuidado nesse processo? Tá. Então, a diretiva que a gente está conversando aqui não é aquela coisa que a gente pensa assim, que a pessoa está naquele leito ali, que está no... Não, então pelo contrário. Pode ser feito muito antes. O ideal é que... Porque você tem que ser capaz, é um dos critérios, né? Tem que ser maior de idade, né? Maior capaz civilmente, né? Para falar. Tem umas polêmicas, a gente pode falar disso depois em relação a crianças também, adolescentes, mas já tem essa conversa. Mas um dos critérios é ser maior de idade, né? 18 civil, de acordo com o Código Civil,
e está, né, capaz mentalmente. Então, aí você tem que estar saudável para escrever. Mas não tem como você escrever se você já não puder manifestar. Na verdade, é antes. E não precisa esperar um diagnóstico difícil também para escrever. Então, você falou assim da pessoa idosa, por exemplo, né, que fez gerontologia. Muita gente, às vezes, tem um idoso em casa que ele já está preocupado porque ele está perdendo já hoje a idade, hoje a expectativa de vida evoluiu bastante, né? Não necessariamente com a qualidade que a gente espera, mas eles começam a perder, vamos supor, os amigos, né? Começam a ter perdas, aí eles começam a expressar em casa. Olha, se eu ficar assim, eu não quero ficar no hospital, eu quero ficar em casa, ou eu não quero que me deixe nesse tubo, né? Eles falam assim, não quero intubação. Aí eles misturam um pouco o tema, falam assim, eu também não quero ser enterrado, eu quero ser cremado. Começa a manifestar. Só que de boca, né? De boca fica aquela coisa, porque aí a gente tem que pensar na validação disso. Como é que vai efetivar? Porque a família vai olhar isso de formas diferentes. Às vezes um filho... Não, mãe, sim, concordo. Às vezes dá muito conflito, vamos supor, num velório, às vezes a família é evangélica, vamos supor, uma questão de religião, e a pessoa era católica, aí vão lá e levam o pastor, porque o filho que quer levar o pastor, mas não era vontade da pessoa. Né? Então tem muito isso. A gente pensa, não é que a família faz por mal, mas ela pensa que está contribuindo, mas não está respeitando as vontades da pessoa. Que são esses pequenos detalhes. Tu sabe que você falou isso aí? Mas isso não é diretiva, é codicilo o nome, que eu também coloquei no livro. O codicilo ele é diferente das diretivas antecipadas de vontade. Não, então explica essa diferença. Vamos explicar. Me explica, porque agora Cliciene, deu um nó aqui na cabeça e tá todo mundo ali também com esse nó aí. Que a gente precisa entender. Porque já é difícil a gente falar assim, eu vou escrever aqui alguma coisa, como é que eu vou fazer, como é que eu quero, se eu quero ser cremado, ou se eu quero ser não pode misturar as coisas. Então, como é que é? O que é o codicilo, o que são as diretivas antecipadas? Qual é a diferença? Então, a diretiva, igual eu estava te explicando, é o testamento vital e o mandato duradouro. No testamento, eu vou escrever diretrizes que vão guiar aquela equipe de saúde de como eu quero ser cuidada se eu não tiver em vida. Ele tem valor em vida. Como eu quero ser cuidada. Mas o cuidado, hoje a gente fala muito de cuidado integral, certo? Plano de cuidados avançados, a gente fala. Esse plano de cuidados não envolve só esse cuidado biológico, né? Que a família muitas vezes preocupa só no cuidado ali de alimentação, limpeza, tal. Mas o cuidado ele vai além disso, vai desde se eu quero estar com meus bichinhos de estimação, se eu quero estar cuidado em casa. São os fatores que representem as crenças e particularidades de cada paciente, certo? E também na diretiva, né, no testamento vital, eu vou manifestar, se eu tiver com uma doença irreversível, né, terminal, irreversível de cura, eu quero ser reanimado, eu quero que o tratamento vai tratar a minha dor, um controle de dor, de dispneia. Como que é esse cuidado ali, nesse caso? Eu vou querer procedimentos muito invasivos, que não vão prolongar a minha vida, que vão me causar mais sofrimento, que isso a gente chama de distanásia também, esse termo, que é quando a pessoa já está num processo de morte ali natural, mas a gente vai lá, entuba, reanima, mas ela já ia morrer, mas a gente faz muito isso, né? A gente vê que é muito comum essa distanásia, porque tem esses choques na família, né, Cliciene, que um fala assim, eu quero que faça tudo por mamãe. Isso. Aí tem outro que tudo? Fala, né, o que é tudo? Aí outro, não, mas mamãe tá em sofrimento. Não, aí chega lá, aquela confusão toda, e aí vai lá, reanima, entuba, faz não sei o que, volta para casa, vai, pega infecção. Aí é um cuidado que a gente tem um problema muito grande com a questão do controle da dor, né? Então, assim, a gente ainda tem, no nosso país, a gente tem um problema muito intenso, muito grande com o controle da dor, porque as pessoas têm medo de usar medicamentos mais fortes, mais potentes, né? Os opioides, né? Que é a morfina, para poder fazer controle de dor. E aí, essa distanásia, né? Que é você prolongar muito a vida, utilizada, né? Com sofrimento, a qualquer né? custo. A qualquer custo. Vamos vender tudo, né? Ainda tem aqueles que falam, vamos vender tudo, né? Para poder cuidar, para poder fazer tudo a mais. E aí, então essa aí
Seria uma distanásia, né? Seria distanásia, mas aí é o dentro testamento da vital que você pode prevenir isso. Pode Falar prevenir. assim, olha, se eu tiver com uma doença terminal, irreversível de cura, no livro explica bem detalhado mesmo, assim. Já vou explicar como vai o andamento disso. Sobre esse livro porque aqui, ele foi feito para ser uma linguagem mesmo mais acessível para as pessoas. Já, na verdade, é um guia, né? As pessoas já podem escrever nele. Na verdade, ele vai passo a passo mesmo, já com espaço para escrever. Mostrar. Então, mas a gente falando de distanásia... E o codicílio? Não, então, mas antes de chegar no codicílio, é importante a gente falar das diretivas, que a gente falou de distanásia, porque tem a ortotanásia, né? Que é o que o Código de Ética Médica prevê, que pode sim, que às vezes fala assim, o médico vai matar? Então, não vai, a equipe de saúde não vai matar. Um paciente que já está no processo de morte, desde que ele tenha a dor controlada, tudo isso chama ortotanásia. Não tem problema, né? Que a ortotanásia seguir o curso natural, o curso natural, né? Da doença, né? Que não precisa, se a pessoa falar, eu não quero ficar num respirador, né? Ela vai morrer? Vai, se ela não ficar. Mas como ela quer viver, né? Então, se você puder manifestar isso, né? Se eu tiver com uma doença irreversível, terminal, e eu falar, eu quero viver num tubo, eu posso viver, mas uns 20 anos, mas eu não quero viver assim. Então, você precisa escrever isso, porque a família pode ficar autorizando lá e te reanimar. Então, no testamento vital, você escreve essas diretrizes. São as diretivas, são diretrizes para a equipe de saúde, para a família. O mandato duradouro, que faz parte das diretivas, ele é a pessoa que você vai nomear para defender as diretivas. Porque quando você precisar, você não vai estar incapaz. Né? Porque enquanto está ali, você é capaz, você já manifesta, não precisa das diretivas. Então, é mandato duradouro. Que também está no livro com todo passo a passo para fazer. Mas aí o mandato duradouro, coloca ali um responsável, pode ser um só, mais de um, como é que é? Então, eu sempre coloco, eu falo assim que eu colocaria uma, segunda, terceira, porque na falta de se naquele momento ele não puder, né? Aí as pessoas confundem. Mas mandato duradouro não tem que ser o responsável pela curatela, por exemplo, né? Não. O mandato duradouro é para a pessoa que vai defender as diretivas por você. Então, se alguém pegar a curatela é o quê? A pessoa que vai ficar responsável pela gestão do cuidado. Isso. Muita gente tem medo de pegar a curatela, às vezes na família você vai conversar, fala assim, mas eu não tenho tempo para cuidar, eu não tenho tempo para ir lá trocar fralda, falam assim, né? Não, você não precisa fazer o cuidado diretamente, você vai ser responsável. Então, responsável pela questão financeira, por contratar alguém para cuidar, por direcionar esse cuidado. E a pessoa que vai ter a responsabilidade pela diretiva, que no mandato duradouro, ela vai ser a responsável por defender. Olha, você que tem a curatela, você não está cumprindo aqui. Então, você tem que cumprir a vontade. Inclusive, pode acionar judicialmente isso. Ai, que legal! Isso. Né? Porque isso é uma pessoa que você vai ter vínculo, que você vai confiar que você vai Isso falar. é muito legal. Porque o que a gente vê, às vezes, quem assume, né, o cuidado, né, que tem lá o curador, ele é geralmente aquela pessoa, às vezes é aquele que fala, eu vou fazer tudo por papai, por mamãe, por titia, pelo meu irmão. E aí ele assume aquela responsabilidade do coração, né? Às vezes deixa de fazer tudo. Sobrecarrega. Né? E aí ele faz aquilo tudo, e aí se ele, claro, for o responsável também por tomar as decisões, né, ele acaba não cumprindo, né? Eu falo que é uma forma de amor também com o seu familiar, você fazer isso. Porque é tão difícil para a família decidir, né? Então, quando você manifesta, você já está tirando uma carga imensa da família. Porque fala assim, eu vou fazer isso. Não, mas ele queria isso. Então, você já vai com a consciência mais tranquila. Sabendo assim, olha, então ele queria os animais. Aí se algum familiar fala assim, mas é um absurdo esses bichos tá aqui no meio, no quarto, lá no cuidado. Fala, não, mas ele queria isso. A gente está respeitando a vontade. Ou não queria e deixa, né? A gente visita na atenção domiciliar, às vezes tem muitos bichos. Estou dando um exemplo de bichos, gente, mas ali eu tenho várias perguntas no livro que vão direcionando essa diretiva, sabe? Para você dar essas diretrizes assim, para a equipe. A alimentação, tem várias questões para se pensar. Eu acompanhei um senhor, a gente tinha a esclerose, né? Tinha ela. E aí quando a gente chegou, porque é difícil a gente encontrar alguém geralmente, né, mais lúcido, dono de si, né? Então progressiva, né? Então a gente chegou para poder acompanhar, e quando chegou ele estava lá tranquilo, deitado na cama dele, falou, não, tá no começo da doença, mas aí ele já tinha lido a respeito de tudo isso, ele falou assim, já decidi e já tá todo mundo sabendo aqui, não quero alimentação por sonda,
Ele falou, não quero sonda para respirar, ele falou, não quero reanimação, não quero. Deixa o ciclo acontecer por si só. E aí, a hora que eu não consegui mais ficar na casa, que ele morava numa casa de 2 andares, ele falou que eu não consegui mais descer, ele já estava perdendo, já muita perda de força já, ele não conseguia mais descer as escadas, porque eu gosto do meu quarto, né? Ele gostava do quarto, né? Quarto realmente muito confortável, agradável, uma energia boa, entendeu? E aí ele falou assim, aí eu já decidi que eu quero ir morar num prédio perto dos meus filhos e num prédio com elevador. Né? Ele tinha 2 filhos e aí foi desse jeitinho que aconteceu. Olha, ele conseguiu expressar as vontades, né? E ele expressou toda a vontade. E é interessante e na verdade, a gente olha como nós, né, e no geral as pessoas têm dificuldade de entender o desejo do outro, né? Sim. Você trouxe o caso dessa doença, que é muito triste, mas assim, a gente acompanha muitos pacientes com ela, né? Eu cheguei numa palestra uma vez lá, o Apoio acompanha bastante, né? O Hospital de Apoio aqui em Brasília, e eles trouxeram um exemplo, por exemplo, de que eles fazem esse trabalho lá com o paciente, de fazer diretivas lá também, né? No caso da Ellen, ela é progressiva, né? Então eles chegam antes e falam assim, olha, a gente vai chegar a um ponto que vai precisar te entubar, colocar no respirador, né? A maioria dos pacientes. Então, nesse ponto, o que eles falam? Porque hoje você tem tecnologias que ajudam na comunicação, você tem piscadela, você tem várias tecnologias interessantes que você pode, inclusive, escrever nas suas diretivas que você quer utilizar. Tem pesquisa, por exemplo, que a pessoa com 2 anos entubada com ela, até a função do globo ocular para, então ela fica presa dentro do próprio corpo. Então, isso é dito para o paciente antes, né? Olha, você, por enquanto, ainda mesmo se entubar, você vai ter um período que até... Nos estudos dizem isso. Claro que cada pessoa pode variar, né? Mas assim, então faz a pessoa refletir mesmo lá na frente, né? Se ela quer entubar, se não quer. Porque são questões importantes para a pessoa pensar, né? Agora, me diga uma coisa. Então a gente falou da diretiva, né? Testamento vital, mandato duradouro. Mandato duradouro e o codicílio. Então. Agora... eu vou fazer só um cortezinho assim no meio. Mas não se preocupem que pelo menos no livro está bem explicado na linguagem aqui, simples também. Deixa eu mostrar o livro. Pode mostrar. Vou mostrar o livro. Tem as perguntas, o que é que você já responde. Olha que recebi o livro, ó, Antes de Morrer, que é um guia passo a passo para fazer as suas diretivas antecipadas de vontade. Olha só que livro. Olha que capa bonita. Olha, a capa bonita demais. Obrigada, né? Obrigada. Essa capa deu trabalho, viu? Deu trabalho? Deu um trabalho. Aqui, ó. Eu defini, mas foi eu que fiz. Foi tu que fez? Foi. Mas ficou bonito. Obrigada. Bonito, Cliciane. Ficou de parabéns. Você tá realmente uma designer, né? Designer. E aqui dentro do livro, ele traz esse passo a passo. Vou mostrar aqui. Tem as explicações, mas tem os Vai espaços. Explicando como é que faz. Já então, tem a letrinha grande pensando nas pessoas com dificuldade também. Letra grande para poder você ter facilidade para poder ler. Então, vem trazendo todo um passo a passo para que você possa O livro já pode ser o documento. O livro já é o documento para facilitar a vida, o direcionamento. Isso. E aí? Aí, nesse intervalo, uma coisa que as pessoas sempre confundem é em relação à doação de órgãos também. Eu escrevo nas diretivas, tem gente que fala assim, eu preciso tatuar que eu quero doar órgãos. Órgãos não vai nas diretivas e nem no codicílio. Mas eu fiz o termo aí também separado, porque quem decide é a família, porque tem uma legislação separada sobre isso. No Brasil, a gente fala à vontade, manifesta, mas quem decide realmente é a família. Então, a família no sentido sucessório mesmo. Não adianta a pessoa que tem a curatela falar. Então, quem é responsável ali, se é o marido, se é o filho, então depende dessa linha sucessória do Código Civil mesmo. Entendi. Então, isso em relação à doação, mas eu faço esse recorte e explico no livro também. Oh, que legal. Né? Então, quando a gente fala de diretiva, a gente está falando de uma manifestação que é de como eu quero ser cuidado. Você está vivo. É antes de morrer. Por isso que o livro chama Antes de Morrer. Antes de morrer. E o codicílio, ele está previsto no Código Civil, no artigo 1881, se eu não me engano. E nele, você pode expressar também as suas vontades pós-morte. Um pós-mortem que fala. Até o termo lá que fala no Código Civil ainda é tão antigo que fala dar esmolas de pouca monta, porque nele você pode escrever até aquelas questões que não é o testamento patrimonial, mas você tem aqueles objetos de cunho afetivo, aquele tacho da avó, né, de cobre, uma roupa, uma coisa assim que
aquela joia que não é uma joia, né? Não é uma joia caríssima, mas que tem um valor afetivo, você pode até isso você pode direcionar no codicilo. Então, para quem você gostaria? Mas ali você vai falar sobre os rituais que você gostaria de receber, né? Aí eu brinco muito e falo assim também que hoje, eu já coloquei no livro, eu fui atualizada também com inteligência artificial, essas coisas que a gente tem hoje, a gente pode falar até do uso da nossa imagem, né? Eu quero que use a minha imagem. Antigamente faziam aquele santinho, né? Ainda fazem. Vão escolher a sua foto. Que foto que tá lá no Instagram, né? Você vai querer aquela foto no seu santinho? Como é que vai ser? A música que você quer tocar, você quer manifestar, gravar, né? Falar assim, o Flávio tá aqui, ele tem esse programa. Fala, eu quero saber, eu vou fazer a minha diretiva gravando. Eu vou direcionar aqui, vou deixar um vídeo. Pode ser também. Pode ser escolher a sua playlist, as músicas que você vai ouvir, né? Seja no codicilo ou nas diretivas. Eu falo que no meu eu coloquei até o cheiro que eu quero no quarto. Porque a gente entra em tantas casas que chega lá aquele cheiro de pano úmido, molhado. Pensa que o paciente não sente cheiro. Eu escrevi que eu não quero pessoas gritando no quarto, porque pensa que todo paciente é surdo. As pessoas chegam falando alto. Eu não quero ser tratada de forma infantilizada, né? Que é uma das coisas que as pessoas fazem muito com o paciente. Né? Então, assim, claro, já estou misturando de novo codicilo e diretiva. São esses pequenos detalhes, né? Detalhes que eu considero uma tortura se eu ficar lá acamada e a pessoa... Se eu gosto de falar que eu gosto de música sertaneja, meu cuidador gostar de rock, aí eu não posso manifestar, falar, me movimentar. E ele coloca rock o dia inteiro para ouvir. Pensa, e eu não pensa só aqueles a gente pensa que está cuidando, metal, né? Tá torturando. Mas eu já vi. Você vai lembrar de casos assim na atenção domiciliar. Se você chegar na casa e perguntar, eu fazia muito isso quando eu trabalhava. Trabalhei 4 anos na equipe, chegava na casa e falava. Porque quando eu chegava, a pessoa não tinha diretiva. Então eu precisava descobrir quem era aquela pessoa para poder direcionar o cuidado dela. Agora então, assim, o codicilo então é para depois da morte. Se você quer ser cremado, se você quer ser... onde você quer ser velado. Porque tu sabe que minha mãe... A sua frase na lápide, né? Você já pode pensar. Aí também. Olha aí, tu sabe que minha mãe um dia ela me ligou, ela me ligou, e eu sempre falo, né? Eu falo muito dessa questão assim de como é que eu não quero que ninguém faça... Né, fique fazendo nada mais, isso aqui, aquela coisa toda. Falo com os meus colegas de trabalho, eu falo, se me encontrar lá, falou assim, já tá ali caído, durinho, tem mais de 1 hora, não me reanima. Porque já foi o cérebro, já foi pro espaço, já foi tudo pro espaço, né? Aí eu falei, não me venha com heroísmo nesse momento. Aí, um dia minha mãe me ligou, aí minha mãe, Flávio, aí, mãe, o que é que a senhora quer? Ela, você não sabe que é uma voz mais agitada, né? Mas o que tá acontecendo? Olha aqui, quando eu morrer... Eu quero. Você seleciona bem as pessoas que vão estar lá, que eu não quero ninguém, meus inimigos. Minha mãe nem tem inimigo, né? Eu não sei de onde ela tira os inimigos. Aí ela fala que fique lá chorando de falsidade. Olha. Eu quero... me coloca na gaveta, mas que eu consiga chutar a gaveta. Olha e só. me dá... E ela disse que queria também um porrete. Porque o porrete é para qualquer coisa, assim, acho que ela viu alguma coisa, essa coisa de... Né, dessa coisa de morrer, mas depois a pessoa despertar, né, essas histórias, para eu poder qualquer coisa eu cutucar lá, quebrar e fazer barulho. Aí eu, então tá bom. Então ela foi lá, fez a diretiva. Ela falou, então tá bom, já anotei mesmo. Aí eu falei, já anotei tudo aqui, a senhora pode ficar tranquila, eu já tô resolvendo isso. A senhora fique por aí, não invente de ir tão cedo não, né? Então, mas a validade desses documentos hoje, assim, é muito discutido isso, porque os cartórios estão fazendo também, eles cobram, né? Mas não é preciso estar no cartório, entende? Entendi. Então, hoje, o que a gente tem hoje de previsão legal, né? Então, assim, o codicilo e a diretiva, ela pode ser feita de próprio punho. Mas eu sempre oriento, no caso das diretivas, não é obrigatório o papel do médico, mas eu acho importante sim. Principalmente quando vai falar das questões mais clínicas mesmo, né? Porque a gente atende muito na atenção domiciliar, já aconteceu assim, eu trabalhava muito junto com a psicóloga, e às vezes o paciente ele está só com medo, mas era um procedimento que ia salvar a vida dele. Mas ele preferia morrer. Se ele pudesse escrever, falar, eu não quero passar por isso. Então claro que tem limitações isso, não é só porque eu escrevi que o médico não vai reanimar. Então tem o código de ética médica, se ele tiver dúvida, aquela equipe, ela pode procurar os conselhos, tem, né, de ética, tem tudo isso ali, tem um respaldo ali, né? Eu trabalhei na gerência
de atenção domiciliar e na gerência de serviço social, né, na Secretaria de Saúde, e por 3 anos eu fui preceptora do internato de medicina. Aham. E todo mês eles giravam os internos, e eu fazia todo mês oficina para todos os internos do curso, né? E a gente fazia simulação realística, tudo isso. Legal, e é legal. tão interessante que esses meninos na formação, o médico ele é muito criado para agir sozinho, parece, sabe? Uhum. A gente hoje, lógico que está mudando essa cultura. Aí na simulação realística eu falava, ele simulava o paciente e o médico atendendo com uma pergunta dessas, assim, doutor, eu quero isso. Aí ele queria já resolver tudo sozinho, não lembrava de acionar a equipe. Eu falava, você vai conseguir mesmo fazer isso tudo? E se aí os outros alunos simulavam ser da família, brigando, aí mostrando a realidade, né? Porque como é importante você pensar na equipe como um todo, os papéis. Então, o médico, né? Eu já tive ligação, assim, às vezes um psicólogo falou, mas é um absurdo você falar que precisa do médico. Mas se a pessoa tem conhecimento, tudo bem, mas é importante ter essa orientação. E a resolução do CFM, que fala de diretiva, tem uma resolução específica de 2012, ela fala que pode já escrever no prontuário. Então, assim, o livro aqui é um espaço que você pode escrever, mas pode já escrever no prontuário também. Então, tem vários espaços hoje no Brasil. Hoje, a primeira vez que apareceu na lei mesmo, porque essa é só uma resolução, né, do Conselho Federal de Medicina. Mas foi no ano passado, em maio, que quando saiu a lei da Política Nacional de Cuidados Paliativos. Então, lá já fala do instrumento. As diretivas antecipadas de vontade, ela é só uma ferramenta do cuidado na atenção, no âmbito dos cuidados paliativos. Lembrando que as pessoas... É outro tema que assusta, né? Porque a gente tem os cuidados paliativos e cuidados paliativos exclusivos. Aí você, como médico, pode explicar aqui pra gente também, né? Que tem uma diferença. O negócio é que os cuidados paliativos a gente tem... Porque, por exemplo, tem paciente que... Ele tem uma doença, por exemplo, a gente tem uma esclerose, né? Que não necessariamente a ela, né? Mas você tem uma esclerose que ela tem um desenvolvimento muito mais lento, né? O Parkinson, né? Também é uma doença que a pessoa está ali com Parkinson aos 50 anos e vai até os 90. Então, aquilo ali a gente também já considera um cuidado paliativo, porque é uma doença que vai evoluir e que precisa de cuidado, que precisa de um controle, né, que tem que ter um olhar mais rigoroso, né, para a evolução da doença e até para antecipar, né, algumas situações ali que possam trazer desconforto. E aí a gente tem o cuidado paliativo exclusivo, geralmente são aqueles pacientes que estão realmente em fim de vida, né? Então aquele que chegou ali, que a doença já chegou ali no extremo, né? O problema de saúde chegou no extremo, né? Pode ser um tumor, vou até citar um Alzheimer avançado. Um Alzheimer avançado, né? Então assim, e aí você fala assim, daqui para frente, qual é a expectativa de vida? Não tem expectativa de vida, né? Então assim, que a expectativa de vida é 0. E aí a gente tem o cuidado paliativo, que é esse que existe uma expectativa de vida, mas é uma doença que, né, não tem cura, não tem controle, e ela vai evoluir, e a evolução pode ser imprevisível, né? Porque ao mesmo tempo que ela pode levar 10 anos para evoluir, ela pode levar às vezes 5, 2 ou levar 20. E aí tem um papel da ciência também, que às vezes ela vem trazendo, né, uma série de inovações que muda tudo. E aí vou até trazer aqui da questão do cuidado paliativo exclusivo, que uma vez estava atendi um senhor, que aí médico, ele reumatologista, e aí um belo dia ele estava atendendo e começou a falar de forma desordenada, e a paciente chamou a assistente dele, que na verdade era a esposa dele, que ficava lá com ele, porque ele já era um médico que na verdade ele não tinha aposentado, continuou trabalhando, a esposa tinha aposentado e foi para o consultório para ficar com ele. E aí quando ela entrou, aí a paciente falou assim, eu não estou entendendo o que ele está falando. Aí ela, não, aí ele começou a falar e aí ninguém entendia, e ela falou, não, então tá, eu vou ver aqui direitinho, e pronto. Aí quando ela foi conversar com o marido, ela falou assim, o que está acontecendo? A esposa falou, então vamos encerrar, e aí saiu, né, a paciente, ela falou, então, o que está acontecendo? E aí a partir daí, ali encerrou o consultório, né? Sim. E aí quando foi fez a tomografia, né, que foi para emergência, fez a tomografia, na verdade ele tinha um tumor altamente agressivo que tinha tomado assim uma boa parte do cérebro, e que de repente, né, chegou na área da fala, ele conseguia raciocinar, mas chegou na área da fala, e aí ele teve tudo isso, e que aí nesse momento ele entrou já em cuidado paliativo exclusivo. Então ele nem, né, não teve etapa nenhuma, ele já entrou direto, né? Acompanhei ele por talvez aí uns 2 anos, porque realmente
era um tumor muito agressivo. E aí a gente teve esse cuidado. E aí ele conseguiu, a gente falando dessas questões, ele tinha bem definido com a esposa, né, o que ele queria, como é que ia fazer, né, essa coisa toda. E conseguiu, né, levar da forma como realmente deveria ser. A esposa também muito consciente do quadro, o filho também que estava cuidando. E aí levou, né, o quadro todo de uma forma muito tranquila. Agora, para você que está assistindo aí esse nosso videocast, vou falar para você, ó, se inscreva no canal para a gente poder continuar trazendo esses bate-papos inspiradores e com uma série de informação que dá nó na nossa cabeça. Então, ó, aproveita aí, se inscreve no canal, tá? E compartilha também essa informação, que é importante a gente poder dividir o conhecimento, que é o que nós estamos fazendo aqui, tá certo? Agora... até isso que você trouxe, né? Eu achei interessante, porque você falou de um vínculo ali que conseguiu transmitir a vontade de ser respeitada, né? Isso. Mas tem muitas situações que a gente não vai ter isso, né? Vai ter conflitos familiares, então vai ser difícil, assim, direcionar. Por isso que é importante escrever também, né? É fundamental, né? Tem um codicilo, você trouxe um exemplo, um codicilo que eu uso de exemplo, que é de um sogro de uma amiga, que ele autorizou mostrar, e ele escreveu, assim, no codicilo, né, da morte, que ele quer ser cremado, quer que queime a Bíblia dele, quer que queime o jaleco, porque ele formou já idoso, ele queria mostrar que aquilo ele só formou para mostrar que o jaleco de psicanálise, os certificados dele, ele queria queimasse tudo e que respeitasse essa vontade dele. Uhum. E ele tem um filho que ele nomeou para garantir isso, porque ele tem outros filhos que ele entendeu que não respeitariam isso, de outra relação, né? Então, para você ver, ele preocupou com isso, porque olha para a família, chegar para uma família e falar, alguém vai lá queimar uma Bíblia? Alguém vai lá queimar as coisas? Olha que vontade interessante, né? De respeitar. E aí a gente começa a ver. Agora me diz uma coisa aqui. Geralmente, com que idade você vê as pessoas fazerem isso, abordar? Você tem, assim, esse referencial? Não, como é que é? No Brasil ainda é um tema muito... As pessoas realmente só pensam nisso quando tem acesso a uma equipe de saúde que tem esse conhecimento, porque também nem todas as equipes de saúde têm esse conhecimento. Precisa ser provocado, né? Tanto que a lei só agora que falou isso, mas se você pegar exemplo de outros países, por exemplo, eu estava olhando em Portugal, lá eles têm um serviço mesmo de informática, que tem balcões que a pessoa pode entregar, preencher e deixar as diretivas dela. Só no ano passado, elas entregaram 9.000 em Portugal, diretivas. Meu Deus. Em muitos países, a discussão de diretivas está muito avançada. Tão avançada que tem países que já falam em eutanásia, em suicídio assistido, né? A gente ouviu muito falar disso agora recentemente, né? É bem polêmico falar disso. No Brasil não é permitido. Isso. E quando a gente estava falando de eutanásia, ortoeutanásia, a gente está falando de formas de morrer, né, também, né? E o suicídio assistido e a eutanásia são proibidos no Brasil, mas tem países que aceitam. Tem pessoas que me perguntam assim, eu posso escrever na diretiva que o meu cuidador, a minha pessoa responsável me leve para outro país para fazer? Não, é uma questão jurídica muito interessante, mas não dá já para falar que você vai cometer o crime antes, né? Manifestar, não pode, você está no Brasil. Agora, se você morar lá, aí é outra coisa. Mas aqui você não pode escrever isso, não vai ter a validade. A gente teve um caso, não foi agora? No ano passado, não foi um casal, foi da onde? Da Europa, que aí os dois tinham uma doença que era intratável, incurável e que causava muita dor. Como é que é? E aí eles... Então eles fizeram o suicídio assistido. Os dois, né? Os dois juntos. Foi no... agora eu não estou lembrado. Não, se a gente buscar, se você buscar, você vai ver vários casos lá fora interessantes, assim. Aqui no Brasil... Mas aqui no Brasil aconteceu uma coisa muito interessante, a gente não fala esse nome aqui. Não sei se você também não ouviu falar, ou já ouviu falar, que chama mistanásia, que é um outro tipo de morte. Como é que é isso? Explica aí. É a morte miserável pela falta de acesso. Não é a morte miserável pela questão de renda. Na Covid a gente viu muito isso. Pela falta de acesso, seja acesso a uma UTI, acesso a um medicamento, acesso a um transporte que poderia salvar a sua vida, ou ao tratamento, a um medicamento, a um procedimento, isso chama mistanásia. Mistanásia. Essa forma de morrer. Eu ligar para buscar uma ambulância e aí acaba eu não consigo essa ambulância e vai arrastando. Pela falta de acesso. Pela falta de acesso.
Meu Deus do céu. Essas questões não são fáceis, não. Agora me diga o que te motivou a escrever esse livro aqui. Então, a motivação, como eu estava dizendo, né? Eu fiz essas oficinas, mas antes disso, eu falo muito assim, que eu acho interessante essas formas de morrer, né? A gente está falando formas de viver, mas também tem essas formas de morrer. Porque para morrer, a gente pensa na morte já do corpo, né? Só assim, do fim mesmo, né? Da vida, desse processo biológico. Mas a morte, eu vejo ela como um luto, uma perda mesmo, que pode ocorrer com a gente em vida, né? Até nas relações, né? A gente perde, às vezes, aquele contato, aquele familiar, a gente nunca mais vai ver, como se aquela pessoa morresse, né? Que passam pelas nossas vidas. E a minha profissão me mostrou, assim, essas formas em espaços muito variáveis. Então, quando eu vim para a Secretaria de Saúde, o primeiro espaço que eu ocupei foi o Hospital São Vicente de Paulo, que é o hospital psiquiátrico aqui. Então, eu trabalhei 3 anos no pronto-socorro lá. E lá eu vi pessoas com um corpo muito bom e a mente, né, já perdida, já tem... Com a perda da autonomia, né? Eu falo morrer é perder a autonomia, de certa forma. É uma forma de morte. E nessa época eu também cuidava da minha mãe. Minha mãe teve um AVC, eu cuidei 5 anos dela. Mas eu não conhecia a atenção domiciliar, eu não tinha esse conhecimento desses cuidados. Eu ainda era uma profissional ainda crua nesse sentido. Buscando, mas trabalhando, ocupada, como muitas pessoas, né? A gente fala assim, as pessoas têm que conhecer, mas as pessoas estão ocupadas em sobreviver, né? É difícil viver também, né? Então, nesse período, eu precisei, por questões pessoais de cuidado com a minha mãe, eu fui tentar mudar de local de trabalho. E nessas mudanças de trocar, né, de permutar, eu caí lá na atenção domiciliar. Só que, como o processo demora um pouco para você conseguir, quando eu consegui chegar lá, já tinha 1 mês que minha mãe tinha falecido. Então, eu não tive o tempo de atender a minha demanda ali do cuidado. E quando eu cheguei, eu fiquei muito abalada, porque eu falei assim, nossa, porque eu fui trabalhar numa equipe de atenção, que é o cuidado domiciliar, né, desses pacientes. Eu falei, nossa, se eu soubesse metade do que eu estou aprendendo aqui, do cuidado teria facilitado muito a minha vida. E quando a gente começa a trabalhar na atenção domiciliar, você vai ver muito esses casos de pacientes com doenças terminais, irreversíveis, né? Tem os cuidados paliativos e também o exclusivo. A gente vê muito isso. E tem reabilitação, não é só isso, gente. Quem está na atenção domiciliar tem ali reabilitação, não é só quem vai morrer, não, senão vira o estigma que tem o apoio. O apoio também não é só para quem vai morrer. Lá cuidado, tem reabilitação. Né? É importante dizer isso. E lá, a gente, como eu fui trabalhar com esse tema, quando eu estava lá na saúde mental, estava estudando mais saúde mental. Fui para atenção domiciliar, fui estudar mais. Então, eu fiz um curso de tanatologia, que é educação para a morte, vários cursos de capacitações em cuidados paliativos. E o tema das diretivas chegou, que a diretiva, como eu disse, é um instrumento do cuidado. Ele é um pedaço desse cuidado, ele é uma ferramenta. A Ana Cláudia Quintana Arantes, né? Arantes, Isso, que escreveu aquele livro A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver. Ela fala na palestra dela, né? Você falou do medo de falar de morte. Ela começa a palestra falando, eu falo há 20 anos eu ainda estou aqui. Né? Eu estou falando já tem alguns anos, ainda também não aconteceu nada. Vamos continuar por aqui, né? E ela fala muito ela dá um exemplo que eu acho interessante, que é uma viagem. Se você vai viajar para o deserto, você tem que se preparar. Né? Então você vai preparar o chapéu, o protetor solar, uma roupa que proteja. Você sabe que vai para o deserto. Agora todo mundo sabe que pode envelhecer, que vai morrer. E ninguém está preparando. Né? A questão é que é o preparo. Então, assim, nesse processo ali, eu aprendi muito e descobri as diretivas. Eu comecei a tentar colocar as diretivas, mas é muito difícil. Eu com a psicóloga lá da equipe, a Mariana Mourão, maravilhosa também, que trabalha hoje na equipe de Samambaia, a gente começou a tentar, né, trazer no acolhimento, já trazer esse tema para as famílias. Nós apresentamos num seminário também de atenção domiciliar. E quando eu fui para a gestão, aí eu fui convidada para ser a gerente do serviço. Eu quis trazer o tema, tentar divulgar mais também. E aí, quando eu virei preceptora de medicina, eu vi uma oportunidade. Então, eu fazia oficinas mensalmente para esses alunos. E de tanto fazer essas oficinas, eles falavam, Cliciene, você tem que escrever um guia, tem que facilitar. Aí, eles que provocaram os alunos. Aí, eu comecei a escrever... E saiu esse resultado. Nossa, é um resumo bem longo, né? Mas tem história, mas né? É um resumo bom. Mas é uma história que a gente trazer um guia e falar, né? De você pensar como é o que você quer lá na frente, né? No seu momento final, né?
Porque eu vou te falar, a gente falar de morrer, de morte, de luto, de perda, né? Porque é tudo isso, né? É aquela coisa muito sofrida. E quando a gente começa a falar, as pessoas bate na madeira, né? Todo mundo fica assustado, né? Vamos correr do assunto. Quando a gente fala é meio assustador. Eu até falei, a gente conversou até antes, que eu falei que eu estava participando de um curso, né? De atualização em inteligência emocional e comunicação não violenta. E aí o facilitador, ele falou assim, olha, pensa numa coisa e traz pra gente alguma coisa que só você faz. Só você faz. E aí todo mundo ficou ali, naquele momento ali pensando, com uma musiquinha, aquela coisa toda, e aí daqui a pouco, vamos lá, alguém quer falar a respeito? Aí todo mundo começou a falar e teve uma lá que falou assim, gente, eu escondo o chocolate dos meus filhos. E aí cada um veio trazendo, falou de música, cada um veio trazendo né, as coisas que fazia, porque não precisava ser nada absurdo, fora do comum, mas assim, alguma coisa. E aí eu fui falar da morte, né? Que eu falei assim, que eu falo de morte e assusta as pessoas. Que eu falo assim, olha, eu não quero que façam nada além do que deve ser feito, não quero nenhum tipo de exagero. Não precisa ter uma urna com bordas de ouro, com não sei o que, pode ser tudo muito simples, né? Então, assim, então não tem essa coisa toda. Se quiser colocar uma boa música, eu gosto de uma boa música, uma bossa nova, um sambinha, né? Um pagode, pode colocar café, que eu gosto de café. E aí eu estava falando sobre essas coisas. Né? Olha que coincidência. Eu falei assim, e aí lá no curso, como a gente estava falando, né? E todo mundo ali um pouco mais preparado, né? Com as vivências, né? Com essa questão toda. Mesmo assim, houve um certo impacto, assim, tipo... Né? Porque falar disso é difícil, né? E abordar é difícil. Como é que você faz essa abordagem? Então, e tem que ser realista também, né? Você falou da borda de ouro, não adianta escrever assim, eu quero que jogue minhas cinzas da Torre Eiffel. Né? Tem que ver as questões de autorização, se tem recursos financeiros para isso, né? Não é? Tem que ser realista também. Mas tem um outro dado, antes de falar da abordagem para começar também, que você trouxe do curso, bem interessante, mas a gente lembrar, por exemplo, os estudos dizem que 2% da população morre dormindo. Então, assim, você tem que ser muito sortudo, né? Do mundial, para morrer dormindo. Então, assim, a gente está num processo, a gente nasce, né, cresce, adoece, envelhece, agora tu falou, morre. Nossa, 2%. Agora eu não acalmo ninguém, eu só apavoro, tá vendo? Eu falo para todo mundo, gente, até esse momento final ele tem que ser leve, né? Chega lá, dormir quando o cônjuge for cutucar assim, fala assim, uai, mas tá duro, né? E aí, é um privilégio de poucos. Já foi, e ainda com um sorriso no rosto, assim. Nossa, muita sorte. Fala assim, né? Teve até um sonho bom, né, naquele momento, né? Dormiu sonhando, morreu sonhando, já ficou no sonho ali, né? Porque assim, tudo depende muito também, que é o que a gente fala a todo momento, das crenças e particularidades de cada um, né, de religião. Mas você falando assim desse primeiro momento, eu já começo na apresentação. Quando vai fazer uma oficina, tanto para profissionais quanto para um público leigo mesmo, que quer falar sobre assuntos, claro que mudam algumas coisas, né? Eu aprendi muito com uma amiga que também trabalha com comunicação não violenta. Eu falo, olha, eu te copiei, que eu sempre faço essa apresentação. Inclusive, eu estou usando essa apresentação nos meus grupos lá no sistema prisional também. Só que é lógico que assim sai bem interessante. Então, eu sempre peço assim, para a pessoa se apresentar, né? Falar o nome, alguma coisa, mas ela tem que completar a frase que é assim, se você me conhecesse bem, saberia que... Quando você vai pensar nessa frase para completar, você tem que identificar algo muito particular seu. E tem pessoas que têm facilidade, tem pessoas que têm muita dificuldade. Então, assim, eu preciso ter esse autoconhecimento para fazer as diretivas também. Como é que eu vou falar das minhas crenças, particularidades, se eu não consigo pensar em nada assim? Nossa, alguém que me conhece bem vai saber disso. Porque isso é para as pessoas te conhecerem bem. Não é também? Então... E trazem coisas interessantíssimas. Com os alunos mesmo, eu lembro, porque eles eram jovens, né? A maioria, estudantes de medicina, 20 anos ali, no máximo, eram, né? 20 e poucos anos.
Aí muitos falavam assim, na hora de fazer o exemplo do paciente, falavam, vocês têm que escolher a doença, né? Aí ele sempre falava assim, eu sou uma pessoa idosa de não sei quantos anos com a doença tal. Eu falei, não, é você, não é o idoso, porque um jovem também pode, né? Tá em cuidado paliativo exclusivo. Aí eles assustavam, não, que absurdo. A gente fala do fim, né? Então, para eles, assim, era um absurdo para eles pensar na morte. Não, vou estar doente, né? Então, assim, na verdade, não é tão... Vai ficando agradável na conversa, mas não é tão leve assim. Eu acho que a gente vai olhar para a realidade. Né? Porque a condição da gente olhar para a impermanência faz a gente viver melhor. Se você pensar nisso, assim, olha, eu posso... Não é lógico que não é sair, né, gente, gastando tudo, fazendo nada disso, não. Mas quando você pensa na impermanência, você vive melhor. Coisas que você dá atenção, que te sugam, que te tomam, escolhas que você faz, você vai pensar melhor sobre isso. Pensar na diretiva é realmente essa questão que... Isso é muito interessante, né? Que a gente não pensa nisso, né? Tu trouxe uma palavra até bonita. Impermanência? Impermanência, né? Que é uma palavra... É que eu sou budista. Aí, olha, a palavra budista... A gente fala muito de impermanência, A impermanência, e isso é importante, né? E aí tem esse apego às vezes por tantas besteiras, né? Às vezes pelo brinquedo de infância que tem uma relação sentimental, né? Mas assim, aí se apega naquele negócio que tem que ficar naquele lugar, não sei o quê. E às vezes há relacionamentos, às vezes há brigas que não tem sentido nenhum, né? Então, hoje a gente vê esses casos, né? Igual eu estou agora de feminicídio, né? Muitas questões desse apego das relações, né? De não ter frustrações, não lidar, né, com as frustrações, tomada de responsabilidade. Então, quando a gente pensa na impermanência, a gente começa a refletir melhor sobre essas questões, né? Também. A impermanência, é importante pensar na impermanência, principalmente quando você coloca e você traz para as pessoas para poder falar sobre isso e trazer, quando você falou aqui, né? Para um estudante da área de saúde, para falar sobre como é que você quer, o que você quer que seja feito, qual é a doença que você tem. É um impacto, né? Porque principalmente que a gente, né? A gente já foi assim, a gente entrou lá no curso e dizem pra gente, olha, porque você vai salvar todo mundo, porque você vai fazer e acontecer. Aí tem aqueles Grey's Anatomy e companhia, né? Que vai lá, faz tudo, chega a ambulância, a pessoa tá sem uma perna, coloca a perna no lugar, tá sem cabeça, coloca a cabeça, a pessoa, né? Então assim, reanima e de repente a pessoa volta conversando, falando, e aí traz toda essa romantização, né? Que é uma romantização que acontece, né? Do cinema, das vivências também. E até quando entra, né? Que é importante também isso, né? A pessoa entrar com esse espírito aí, né? De fazer o bem, fazer o melhor, né? E trazer sempre o melhor. E aí quando você traz um exercício desse, né? Porque é trazer para a condição de humanidade, né? Porque a gente acha que o profissional de saúde, olha, gente, eu admiro todos os profissionais de saúde, porque realmente é uma luta diária, porque você, às vezes, tem que esquecer que você é humano também para lidar com outro humano numa condição terrível que ele está passando. Mas nós somos humanos, então o médico ele precisa ver que ele também precisa de ajuda, ele precisa sentir para ter a empatia também de lidar com aquele paciente. Hoje a gente fala da política, tem uma política nacional de humanização, né? Que você vê, né? A gente precisava fazer uma política de humanização para a gente tratar o ser humano como humano, pensar no cuidado integral, pensar nisso tudo. E no servidor, nesse cuidado. Então, direcionar isso também, para a gente trazer esse olhar para a gente é importante, porque a gente é vulnerável também, está vulnerável, né? E a gente precisa... Tu já ficou doente, assim, alguma vez, de ter que ficar acamada? De precisar de cuidado? Precisar de cuidado, eu fiz aquela cirurgia da safena, de tirar a safena esquerda, né? Aí eu tive que ficar na cadeira de rodas um tempo. E eu lembro que eu precisei ir no banco. Não fiquei extremo, né? Não precisei daquele cuidado muito extremo, não. Mas eu lembro que eu precisei ficar na cadeira porque eu tive um agravozinho, assim. E eu precisei ir ao banco. E eu lembro que foi em Taguatinga. E as ruas, né? Acessibilidade aqui, né? Para andar numa cadeira de rodas daquele jeito. E eu lembro das pessoas me olharem, eu passando, assim, na cadeira, meu primo me empurrando. E todo mundo me olhando com um olhar de piedade, com dó, né? No budismo a gente fala que dó é compaixão idiota. Um lama, uma vez eu ouvi falando isso. E eu me senti muito mal com isso, assim, né? E aí no banco, porque eu podia me movimentar um pouco, eu só estava ali como um apoio que eu não podia. Eu fiquei com medo de me movimentar e as pessoas falaram, ela está fingindo para pegar o lugar, sabe? Eu ficava com esses medos, assim.
Porque eu falo, gente, porque as pessoas estavam olhando com tanta dó. Eu fiquei com medo, eu vou frustrar ela se eu mostrar que eu não sou realmente cadeirante. Aí eu ficava assim, não, eu vou me conter, que às vezes eu queria mexer um pouquinho. Eu falava, não, eu vou terminar, eu não vi a hora de voltar para casa e apresentar. Então eu fico imaginando o cadeirante mesmo, tendo que lidar com isso, as pessoas olharem para ele, como, né, que é a questão do capacitismo, né, que a gente fala. E a gente fica muito vulnerável. Nossa. E aí tem um monte de pensamentos, não sei se passou por você, esses pensamentos que é sobre isso, né? Sim. E se acontecer, e se essa cadeira virar, eu não consigo me levantar, né? Imagina. Né? Se de repente, igual aqueles memes, né? A pessoa tá te empurrando, aí um negócio meio íngreme, ele não consegue te segurar, você cai, vem um caminhão, pô, né? Aquela coisa toda. Tu sabe que Você precisou? Eu já precisei. Eu tive uma pneumonia no ano passado. Primeiro eu comecei com um desconforto respiratório leve, né? Então, aquela coisa de falar assim, nossa, tô precisando respirar fundo, né? E aí, daqui a pouco eu senti, assim, aquela coisa do peito carregado, sabe? E aí eu falei, meu Deus. E aí começou a dar febre, né? Aquele febrão, só que aí como você tem a febre, tem a questão da dificuldade de respirar, você tem uma sensação de que você está desfalecendo, que você pode desmaiar a qualquer momento. Ruim, uma sensação muito ruim. Pneumonia é uma sensação muito ruim. Eu mesmo já me diagnostiquei. Falei, isso é pneumonia, já escutei. Falei, peraí, aí começou o tratamento, mas eu precisei de repouso, porque precisa de repouso. Você não consegue. Quando a gente olha assim, você dá uns passos, te dá a falta de ar. E aí quando você olha lá a oximetria, você não está com aquele 80%, não está com oxigenação muito baixa. A minha ficava normal. Mas você tem uma infecção no pulmão, tem um desconforto respiratório muito grande, um corpo que é aquela quebradeira que dá no corpo, entendeu? E aquela sensação, aquela falta de vontade de fazer as coisas. E aí você precisa do cuidado do outro. E aí a gente vê o quanto a gente é vulnerável, que a gente precisa pensar, né, nesses momentos. E eu pensava assim, meu Deus, e agora? E aí minha esposa ficava lá, não sei o quê. E aí aquela preocupação toda, né? Graças a Deus, né? Que ela ficava preocupada, né? E aí, ainda bem. É parceria, é um momento importante de ver isso, testar, parceria, né? Na saúde e na doença, eu falei, né? Testar. Eu falei, parece que ela gosta de mim mesmo, né? E aí eu falei, assim, como a nossa cabeça viaja nessas coisas, a gente precisa realmente pensar nesses momentos. Teve um outro momento que esse é muito engraçado, sabe? Mas tem muito tempo. E aí eu fiz a vacina, né? A vacina do tétano. Eu tive reação com isso também, horrível. Mas você desmaiou também? Não, foi muito exagerado. Eu fiquei desacordada. Não cheguei a esse extremo, não. Nossa, é muito ruim aquela vacina. Mas a gente não pode falar, não, tem que vacinar. Não, todo mundo vai vacinar. Né? E aí eu fiz a vacina, foi tudo tranquilo, aquela coisa toda. E no dia eu fiz 4, fiz uma aqui, outra aqui, aí fiz hepatite B numa coxa e a tétano na outra coxa. E aí eu cheguei lá, Cliciene, tranquilo, só que aí esse dia eu fiquei sozinho em casa, né? Tem muito tempo isso. Fiquei sozinho em casa. E aí eu tava sozinho em casa, aí eu fui tomar banho, só que me deu uma dor muito grande na perna. E aí eu fiquei lá tomando banho e eu não conseguia mexer a perna e eu tenho... uma coisa que a questão da dor, a dor é um negócio que eu falo assim, só de pensar em si, que eu posso sentir dor, eu já tomo remédio. Nossa. Só. É uma coisa que eu sempre falo. Que eu não gosto de sentir dor, não gosto nem de pensar. Tô eu lá embaixo do chuveiro tomando banho, mas foi muito drama também, tá? Tem um pouco de mas drama. Homens, né? A gente releva, porque o gênero influencia. Aí lá tô eu embaixo. Um bicho medroso, né? Fraco. Aí... tô tomando banho e não conseguia mexer a perna direita e doía, cada vez que eu mexia, doía. E eu embaixo do chuveiro segurando na parede, assim, o chuveiro cai na água. Eu falei, rapaz, eu vou morrer aqui embaixo do chuveiro afogado com a perna doendo. Olha só o drama. Que exagero. Mas então você não pode ler aqueles livros de mortes bizarras, aqueles programas não, né? Que tem umas coisas assim, bem bizarras. Mas tem umas coisas que eu não faço. Por exemplo, não me convide para fazer body jump. Você não me convide para poder... Reduz, né? Reduzir risco, todos os riscos. Paraquedas, asa delta. Eu tenho medo também dessas... Uma coisa, por exemplo, meu irmão,
A gente estava conversando e falou assim, eu tenho um sonho de ir para a Índia. Eu falo, não tenho sonho nenhum de ir para a Índia. Ai, gente. Nenhum de ir para a Índia. Porque assim... Você cai naqueles vídeos lá. A gente cai naqueles vídeos gororobas da Índia. Não. E aí quando você vê tem uns documentários que falam, a pessoa foi para a Índia, não sei o que, era naquela coisa toda. Porque tem toda a questão também a vigilância sanitária lá, não sei se funciona tão bem quanto no Brasil, né? Aí eu falei para ele, eu falei assim, não quero... Tudo que eu falo, tudo que me coloca um pouco mais em risco, tem aquele... Na Cisjordânia, né, que tem lá Cidade de Pedra, né? Que é uma das 7 maravilhas arquitetônicas do planeta, né? E aí ela fica na Cisjordânia, que é uma zona de conflito, e tem a zona que fica mais tranquila, isso aqui. Aí eu falo, não vou conhecer, vou ver só em foto, que eu não quero eu não chego a ser seu ponto, não, porque eu já fui para a zona desmilitarizada lá da Coreia do Norte e Coreia do Sul. Não vou não. Aí você não iria comigo, então. Eu já fui lá, no meio de soldados lá. Me mostra as fotos. Eu provo. Outra vez queria ir, pensava, né? Fernando de Noronha. Fernando de Noronha, mergulhar, aquela coisa toda, né? Aí um dia, chega lá um casal de amigos, falou assim, não, mas quando você mergulha, você vai lá, tem a pressão, aí você sente uma dor, tem um negócio assim. Sério que você não fez? Aí eu falei, vou não. Eu batizei 3 vezes lá. Não vou não. Eu acho que eu sou mais corajosa que você. E olha que eu temo, eu sou medrosa. Tu falou do balão? Vou de balão também. Agora a altura eu tenho minhas balão restrições. Também não vou não. A altura eu tenho mais. O que segura o balão é o vento. Se tiver um vento ali, noroeste, sudoeste, né? Que joga para um lado e para o outro, eu falo, não, vou não. Então, assim... Mas isso é preservar a vida, né? O medo ele é importante, né? As pessoas falam assim, eu tenho medo de escrever sobre diretivos que eu acho que vai atrair essas coisas. Né? Porque a gente, na verdade, tem medo da morte mesmo, né? Mas pensar assim, que morrer, a gente já está morrendo desde que nasceu. Né? As células estão envelhecendo, a gente já está nesse processo, né? E não adianta, e você não falar disso... Você querer fugir do assunto não vai fazer parar isso também, não vai mudar nada. E você vai morrer do mesmo jeito. E assim eu digo um negócio, eu falo assim, que eu falo, mas eu quero ficar muito tempo por aqui. Eu quero ficar muito tempo nesse planeta aqui, entendeu? Minha ideia é chegar até os 100, quando chegar aos 100 eu vou ver o que eu vou fazer depois dos 100. Tá bom. Entendeu? Então, assim, essa é a minha proposta. Falo com os meus amigos que eu vou chorar muito no velório deles. Vai chorar? Eu falo, vou chorar, porque vocês vão tudo primeiro. Ótima estratégia. Eu vou ficar por aqui. Tem o pessoal que fala assim, mas tu é mais velho do que eu. Eu falo, e quem disse? Que é porque eu sou mais velho, eu tenho que ir primeiro, né? Olha então, assim, só. Assim, eu desculpa até pensar assim nesse... Que você está falando das diretivas, a gente está falando de um lado até bom, né? Do processo de envelhecer natural, mas tem alguns fatores ambientais, né? Que determinam muito o cuidado em saúde, né? Que na sociedade influencia bastante. Hoje, no sistema prisional lá e no que a gente vê no dia a dia, uma coisa que influencia muito são a questão das drogas, né? Que prejudicam a questão, né, da saúde mental também, influenciam. Tem a questão desses fatores mesmo da saúde para o cuidado, que hoje a gente tem meios de cuidado, tratamento, mas hoje também se fala, que eu não queria esquecer de dizer aqui, tem psiquiatras que já falam em diretivas na psiquiatria também. Mas aí só para não misturar o tema, porque as diretivas avançadas de vontade, né, elas são da forma que eu expliquei. E as diretivas em saúde mental, elas podem ser feitas como num prontuário, que é aquele paciente que ele vai ter crises, né? Ele vai ter momentos que ele não vai ter capacidade de se comunicar. Então, ele já pode deixar previsto nisso, como ele quer ser cuidado nesses momentos de crise. Então, isso pode ser uma diretiva que o médico pode fazer no prontuário. Que legal. Tanto nos casos, né, de saúde mental, em relação a questões de droga também, mas de transtornos psiquiátricos também, né? Da droga eu falo do cuidado, né? Porque a gente tem alguns casos que ficam avançados que entram em crises também. Se eu estiver tratando, entrar em abstinência, como é que eu quero que seja esse cuidado? Então, pensar nisso também pode ser uma diretiva que usam esse nome hoje, mas não é a mesma, né? Não é essa que é para o cuidado em uma fase de doença terminal,
e de que não, a cura seja irreversível, né? Que não tenha cura. Olha aí que legal. Ó, mostrar aqui, ó, mais uma vez o livro Antes de Morrer. Ele é um guia passo a passo para você fazer suas diretivas antecipadas, tá? De vontade. Com essa capa aqui belíssima. Então a Cliciene Magalhães, que é assistente social, escreveu, colocou aqui, colocou todo um passo a passo. Você escreve, já serve como um documento para você deixar pronto e poder colocar direitinho, todo um passo a passo, coisa mais linda. Ela foi, na verdade, provocada pelos estudantes para poder fazer esse livro, e esse papo aqui tá fantástico. E vou falar para você mais uma vez, já aproveita que tu tá aí e já se inscreve no canal e também já compartilha. Coloca aí, dá aquele joinha, se inscreve no canal e compartilha que esse papo aqui todo mundo tem que ver, tem que ouvir, tá? Isso é importantíssimo. Agora me diz uma coisa. E como é que faz com criança e com adolescente? Tem a polêmica, né? Eu já assisti algumas reportagens, algumas coisas falando, porque eles não podem, na verdade, né? Mas vamos pensar uma criança que está num cuidado paliativo exclusivo, né? A mãe, o desespero, a gente quer. Então, sim, tem que ser um trabalho muito bem construído com a equipe de saúde e lembrar para essas famílias que a criança ou um adolescente, ele precisa ser ouvido também, né? Porque ele vai estar num processo de sofrimento. Às vezes, se a família não permite, não tiver essa escuta, às vezes ele está ali sofrendo, mas está permitindo aquele sofrimento para agradar o pai ou a mãe, a família. Então, assim, a importância da gente abrir mais o coração nesse momento, que é aquele exercício de se colocar no lugar, né? Então, se é um cuidado paliativo exclusivo, igual a gente explicou, será que cabe a gente ficar fazendo isso com uma criança, com um adolescente, né? Trazer isso. A gente vê muito o inverso também na atenção domiciliar. É uma violência velada, né? A gente fala assim, quando coloca a criança ou o adolescente de lado no processo de cuidado, por exemplo, né? Aí a criança, quando você vai lá na psicologia, vai ver o atendimento, ela se sente culpada, porque a gente pensa que está protegendo, afastando ela Não, sua mãe só está descansando, não está doente, né? Que trata a criança sem não poder falar do assunto. A gente já começa a fazer isso lá com a gente, criança, né? Às vezes não leva a criança num velório para não ter contato com a morte, tem medo. Então, isso é tão na nossa cultura de trazer esse estigma do medo de falar, mas a gente pode começar a romper, né? Esses paradigmas, assim. Olha, traz o assunto, traz para participar. Eu falava muito na atenção domiciliar. Coloca um caderno para ele anotar, ajudar no cuidado do prontuário diário. Formas de participação. Seja cuidar lá, tirar um lixo, uma coisa. E trazer para participar desse cuidado. E o inverso também é válido para criança ou adolescente. Porque a gente pensa, né, que está cuidando quando a gente está fazendo a distanásia, mantendo aquela vida a qualquer custo. Mas se a gente ouvir o outro, será? Como que é essa vida que você quer? Porque chegar lá nos 100 anos saudável é uma coisa. Mas num processo, gente, de sofrimento. É muito sofrimento. Tu falou aí, teve um caso de um adolescente, porque o adolescente, ele, né, quanto mais jovem, mais nos impacta, né? E aí a gente começou a acompanhar esse menino de 16 anos, também lá com uma lesão, um tumor, né, muito agressivo, né? Já não tinha mais como... né, fazer nada, não tinha como operar, não respondia mais nenhum tipo de tratamento. Só que como ele sabia quando começou o tratamento, ele, né, teve a consciência e teve acesso às diretivas. Olha só. E aí ele colocou o que ele queria. E ele falou o que ele queria. E como ele queria, ele teve essa compreensão. Um menino de 16 anos. Olha só. E aí ele ficou em casa, os pais cuidando, né? Pouca internação, né? Porque para não levar para o hospital, aquela coisa toda, ficar mais em casa e ficar perto da família. A gente acompanhou ele até um determinado momento, ele tinha consciência e depois ele começou a perder a consciência, mas ele dizia tudo que ele queria, né? Então foi feito, né? Todos essas vontades que ele tinha, né? Que era a vontade de ver um futebol, tomar um refrigerante, essas coisas todas, e depois ele teve essa vontade dele também, assim, não vamos inventar coisa, sabe? Não vamos colocar nada a mais. E aí
quando a gente chegava e quando estava mais nesse final mesmo de vida, e os pais se segurando para não levar para o hospital, aquela coisa toda, mais aquele sofrimento interno, né? Porque para respeitar a vontade dele. Para respeitar a vontade, né? Mas em muito sofrimento, a gente poder conversar com os pais a respeito disso e tentar trazer isso, assim, que é o desejo, e eles respeitaram, né? Isso... E aí, mas aí o pai falou, e aí é importante isso, né? De você colocar os seus desejos. O pai falava assim, me gera dor, mas também me gera conforto de poder fazer o que ele pediu. Isso. E aí é importante, né? A gente falar isso em todas as idades. Por mais que ele não pudesse escrever legalmente, né? Que ele não poderia formalizar, porque ele não era maior de idade. Mas a família pode fazer essa escutativa também junto, né? Com a equipe, construir isso. Porque o cuidado, as pessoas muitas vezes pensam que diretiva é só falar que eu não quero ser entubado. Não é só isso. É um cuidado mesmo integral, são várias, cada pessoa vai ter particularidades diferentes, né? Desde se é uma pessoa vaidosa, às vezes ela gostava de se maquiar, você vai lá, cuida da maquiagem também. Eu falo também aí, eu dou um exemplo de prontuário afetivo, que tem alguns hospitais que já utilizam, que colocam, se o paciente não manifesta, ao invés de você chegar, porque muda, né, a equipe de saúde também numa internação, e cuidadores também mudam quando a pessoa precisa de cuidado, às vezes troca aquele cuidador, tem 24 horas, 48, aquela coisa. Você tem um prontuário afetivo, que é você, assim, fica na parede, às vezes, coloca assim, o nome da pessoa, o significado do nome dela, o que era um sonho dela, a comida que ela mais gosta, para a pessoa chegar e já ter algum vínculo com aquela pessoa, falar, senhora Joana, senhora, então, hoje é dia de ver a foto aqui, colocar as fotos, né? A gente faz muito isso, colocar as fotos dos parentes que eles gostam, assim, do lado, né, da cama. Então, você trazer essas particularidades do paciente para melhorar até o tratamento, né? Construir esse vínculo, porque ali não é um objeto só que eu preciso limpar, né? Higienizar, medicar, não é isso. É além disso, porque a pessoa está viva ali, né? A gente já trata como se fosse, sabe, esquece que ali está aquele ser humano. Aquela pessoa não morreu ainda. Então, é antes de morrer, gente. Não é depois de morrer. É só ler direitinho. Eu falo que é para corajosos esse livro aí. Olha aqui, né? Agora, me diz onde é que encontra esse livro. Hoje ele está na Amazon só. Aí tem um link, depois eu deixo com você, para colocar lá, mas também pode entrar em contato comigo. Também eu posso providenciar, se alguém tiver dificuldade. Legal. Tem o @ do Ideias Sociais lá, também pode mandar um direct no Instagram para mim, que eu providencio. Às vezes tem pessoas que ligam para mim e falam, eu quero 3, eu posso pegar com você? Se eu consigo mais rápido. Legal. Então aqui, depois tu vai deixar o link, tudo, vamos colocar aqui para você poder ter o teu exemplar, escrever lá direitinho, estudar direitinho, ler. Não precisa fazer de uma vez não, né? Comprei, vou escrever, não. Lê o livro, lê direitinho, pode levar para psicóloga, né? Conversa com a família, né? Prepara aí o marido, a esposa, os filhos, todo mundo, pai, mãe, né? Para todo mundo saber que você tem. Deixa o livro lá em cima da mesa de centro, lá da sala, para todo mundo olhar. Nossa, que livro é esse? Olha, você apresenta para todo mundo, isso né? mesmo. E aí vai preparando todo mundo, né? Leva para o trabalho, deixa ali, conversa com os colegas de trabalho também, que é importante a gente poder estar atento a esse detalhe da vida, que a gente sabe que antes de morrer muita coisa acontece. Isso é verdade. Né? Então a gente precisa estar atento a tudo isso. Gente, estamos chegando aqui ao final de mais um episódio do Horizonte de Conversa, que essa conversa muito inspiradora e esclarecedora, trazendo um tema que é fundamental e que é pouco falado, mas que a gente precisa realmente ficar atento. Olha, se inscreva no canal, tá? Agora, Cliciene, deixa uma mensagem final aí? Quer deixar uma mensagem final aí para todo mundo? Eu posso ler a mensagem final do livro? Tem uma mensagem aqui final que eu deixei escrita. Com certeza. Eu deixo uma mensagem final, né?
aqui também. Inclusive tem a parte, a mensagem final. Aí, ó. Tem a mensagem final. É só um parágrafo, assim, eu falo que todo esse cuidado, né, de ser e permitir o cuidado, garante a manifestação do amor e da compaixão para a construção de laços possíveis e transcendentes à realidade e espiritualidade de cada indivíduo, que demonstra a coragem de olhar para a impermanência e trazer qualidade de vida para si e para aqueles que ama. Então, eu desejo uma excelente jornada no seu autocuidado. É isso. Ai, que legal, que ótimo. Para você. Obrigada, viu, pela oportunidade também. Adorei falar aqui com você. Aqui. É um papo que é sempre muito agradável. Ó, para você que está aí acompanhando a gente, acompanha os outros episódios, inscreva-se no canal, compartilha, que esse nosso papo aqui realmente é inspirador e esclarecedor, tá? Até a próxima!